Então, pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre geografia. Vamos partir aqui logo para os nossos exercícios. Nós vamos pegar aqui quem foi Adam Smith. Aí nós vamos ver que ele foi um economista inglês, né, que ele vai elaborar uma teoria do desenvolvimento dos países, né? Ele que vivenciou na Inglaterra todo um processo capitalista e de desenvolvimento maior, sabendo que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se industrializar. A Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, por volta de 1750, e aí parte da Inglaterra é justamente um modelo de capitalismo para o mundo inteiro, de desenvolvimento, né? Sendo que a exploração da matéria-prima agora é maior. Por exemplo, o algodão, que era explorado na Inglaterra, naquele momento, nos primeiros tempos da industrialização, para fazer confecção. Nós vamos ver aí que a exploração do próprio combustível, a ideia do carvão mineral. Aí depois é que a gente só vai ter a ideia da própria energia elétrica, agora só mais recente na história. Nós vamos ver que teve o combustão, né, que era a queima de outro tipo de combustível, teve a queima do carvão mineral, que também era fonte de energia. Nós vamos ver que houve sim um processo de desenvolvimento do capitalismo. Isso, claro, que partiu, como eu disse, lá da Revolução Industrial. Nós vamos ver a partir da Revolução Industrial que a sociedade vai ser dividida em classes, principalmente uma classe que é dono dos meios de produção, que é o dono da fábrica, e depois os operários, que é quem trabalha ali. E nós vamos ver que Karl Marx e Engels, ele vai elaborar uma teoria sobre como essa dinâmica da capitalista vai funcionar, de exploração capitalista vai funcionar, que nós vamos ver então que ele vai dividir, dizer que o lucro, né, é sempre maior para os proprietários. Ele vai elaborar um termo, inclusive, de mais-valia, que as horas de trabalho que os trabalhadores davam nas fábricas valeria muito mais do que eles ganhavam, do que o patrão pagava para ele. Então ele elaborou um conceito de mais-valia, não está aqui na apostila, mas é algo que eu estou falando para vocês. E a ideia do capitalismo, vocês sabem, que é explorar cada vez mais os recursos naturais, fazer produto e vender para outros países ou para outros mercados consumidores, né? Também o consumo interno também ele é incentivado. E a ideia do capitalismo chama-se que o capitalismo é selvagem porque ele não está preocupado com a preservação ambiental e da própria natureza. Então ele intervém ele de todas as maneiras para fazer lucro, para gerar renda, para gerar dinheiro. E aí a gente vê toda uma intervenção dos líderes mundiais, hoje uma preocupação, por exemplo, com as queimadas, com o desmatamento que sempre existiu, com a própria questão da poluição dos rios, né, o consumo exagerado, a poluição que existe nas cidades e por todo canto, que é fruto de uma intervenção do capitalismo, esse sistema capitalista de produção que a gente tem e que gera toda a sociedade, que é uma relação de trocas, né? Trocas e venda. A estrutura de propriedade no capitalismo a gente vai ver que vai gerar propriedade privada, mas nem sempre foi assim. Isso vai começar na Inglaterra no século XVI e XVII, que vai ter uma política chamada de cercamentos. Começa essa ideia de cercar as propriedades lá na Inglaterra, num certo momento, e ela vai se espalhar por o mundo. Nós tínhamos propriedades coletivas e não propriedade privada. Isso é fruto do capitalismo. Nós vamos ver que os bens, a ideia do privado, as empresas estatais, elas vão se mover, mas também tem as empresas internacionais que vai também ser levada para outros países. Vamos ver a Inglaterra, por exemplo, ela se expandiu por todos os países do globo terrestre. Era a primeira potência mundial antes dos Estados Unidos. Agora acabou sendo os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, mas antes era a Inglaterra. Por que a Inglaterra, professor? Porque a Inglaterra foi a primeira a se industrializar, a primeira a deter os meios de produção, a primeira a vender produtos industrializados. E aquele país que só vende matéria-prima, no caso nosso, ou produtos agrícolas, vamos dizer assim, agropecuários, ainda é do terceiro mundo, ainda é subdesenvolvido, como é o caso brasileiro, tá?
E nesse caso, nós vamos ver que o caso do Brasil é um país de clima semiárido. Talvez possa ter uma relação aí com o que Adam Smith dizia, que os países mais quentes teriam uma probabilidade de ser mais pobres e os países mais frios de ser mais desenvolvidos e mais ricos. Isso foi uma teoria que esse Adam Smith, economista, ele elaborou. Ele defendia isso em linhas gerais, né? Nós vamos ver que o funcionamento da economia, aqui quase finalizando essa apostila, nós vamos ver que começa no primeiro momento lá nas era das grandes navegações, nós vamos ter o chamado mercantilismo, que era a ideia de buscar nossos territórios, conquistar talvez ouro, prata, aquelas trocas. Depois, com a Revolução Industrial, a coisa vai mudar. O cenário vai mudar e aí já vai com o tempo aparecendo a ideia da moeda. Aí nós vamos ter um capital que a gente chama de capital industrial. Depois nós temos agora, por fim, um capital chamado capitalismo financeiro. Professor, a relação de trabalho. A relação de trabalho é de assalariado com o seu patrão. E tudo que a gente conhece. Os meios de troca sim, é o dinheiro hoje, que é o principal crédito que a gente tem. Só que a moeda de cada país você vai ver que é diferente, né? Nos Estados Unidos é o dólar, no Brasil aqui é o real, mas já teve outros tipos de moeda, tá? Só explicando por alto isso. E nós vamos perceber aí, atualmente, que o sistema capitalista ele é heterogêneo, né? Ele muda ao longo do tempo. Cada país tem a sua forma de lidar com a economia. Uns intervêm mais, outros não intervêm tanto na economia, o Estado não intervém tanto, deixa mais a cargo da iniciativa privada. Bom, e aí passamos para o exercício, pessoal, que quando surgirem as dúvidas, vocês me perguntam, tá certo? E aí tem a pergunta, segunda questão, como é que é, de modo geral, para 2000, como a riqueza da nação é determinada por o quê? Aí eu já comentei. Com base no texto, qual é o sistema econômico atual? Nós vamos ver que é o capitalista e o capitalismo financeiro. O que podemos entender por capitalismo? Aí nós vamos ver que é um sistema de regime de funcionamento da economia, né? Em linhas gerais, o capitalismo é um sistema de divisão dos bens de um Estado ou de um país, né? É o sistema de funcionamento, porque nós tínhamos outro modelo. O socialismo, por exemplo, foi implantado por outros países, né? E aí acabou que a gente vai ver isso aí em história com a queda da União Soviética, né? E aí ficou somente o capitalismo, mas tinha outro modo de produção. O socialismo ele é diferente do capitalismo, porque ele prezava, por exemplo, acreditava que os bens poderiam ser divididos iguais para todos. E não como o capitalismo, né, que é uma concorrência e vai ter mais, por exemplo, quem de alguma forma tem acesso mais rápido, vamos dizer, a essas mercadorias, aos recursos de um país ou nação. Aí a obra de Marx Engels, como é que vai funcionar? O que é que ele vai dizer nessa obra? Ele vai dizer como funciona o capitalismo. Como é que ele está organizado? Aí vai estar organizado como? Dividindo a sociedade em donos dos meios de produção e os operários, aqueles que trabalham. Alguém que é explorado, né, explora a mão de obra de outro. Claro que tem o capital. E aí tem as outras questões aqui, as etapas que o capitalismo passou por isso, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e hoje tem um capitalismo chamado informacional. Porque hoje tem a era da informática e muitas das trocas, muitos dos sistemas, por exemplo, investimento em bolsa de valores, hoje se dá muito por a internet, tá certo? É muito assunto e pouca coisa para responder, porque o exercício está bem pequeno e bem claro. A ideia aqui é que vocês aprendam conteúdo, tá? Se um pouco do que tanto que eu falei aqui, se ficar um pouco de conhecimento, é o mais importante, que é o que a gente leva para a vida, tá certo? Boa noite.